O Casap é uma ferramenta de conscientização de cibersegurança. Quando nós pensamos nesse produto, a ideia é como que nós iremos instruir o nosso time, né, todos os colaboradores, e aqui o interessante é que é um treinamento que trata-se de toda a equipe, vai desde o pessoal que está na portaria, até mesmo o time que trabalha com o TI direto, quem está com os computadores, os acessos, vai desde a conscientização de receber documentos físicos até mesmo documentos digitais. Então, quando nós pensamos ali na utilização do Casap, qual é a ideia? Entender um pouco do que acontece nos cenários atuais. Por quê? Quando você começa a entender o de segurança, o quanto que uma empresa pode ter de vazamento de dados, quais são os problemas que ele pode ter ali, muitos desses incidentes eles são causados por erros humanos, desde erros de processos, que seriam não convencionais, seriam maneiras basicamente de não guardar arquivos de forma correta, seriam maneiras de acessos a serviços ou a sites de forma não tão segura. E daí por diante. Então, quando nós paramos para pensar nesse panorama do quanto de incidente que acontece dentro das regras, esses erros humanos, principalmente, é causado por operadores, né? Porque quando a gente entra do contexto só de uma solução de endpoint, 23% dos problemas que ocorrem são causados por erros de regras, políticas, normas de segurança mal implementadas, pode-se dizer. Mas vejam que o fator ser humano, né, os colaboradores que estão atuando ali, são os maiores responsáveis por esse tipo de incidente. E quando nós entramos nesse êxito, nós trazemos a ferramenta do Kaspersky Automated Awareness Security Platform. Melhor chamar de Casap, né? As siglas ficam bem mais fácil de falar do que todo esse nome grande ali, que é o Automated. E o que acontece? Através de uma ferramenta de gestão simplificada, é possível você carregar scripts, informações, trazer compartilhamento de informações para todos os colaboradores, desde acessos a sites, senhas, podendo padronizar os níveis dessas formações para pessoas que às vezes não têm tanto contato com o TI, uma máquina talvez de um almoxarifado, por exemplo, quem cuida desse setor, que às vezes nem tem tantos acessos à internet, mas ele dá baixa em peça, ele tem o armazenamento de certas informações ali também dentro da empresa, ele é responsável, querendo ou não, por algumas condutas dentro da organização. Então a gente começa a trazer um pouquinho dessa gestão completa dentro do nosso ambiente. E como que esse processo funciona? Tá bom? Nós temos um ciclo de treinamento, de capacitação, aonde nós temos um fluxo. O seu colaborador ele vai ter um tempo de lição, ele vai ter ali materiais para ele poder aprender. E uma coisa interessante, pessoal, antigamente quando a Kaspersky desenvolveu essa plataforma, ela tinha muito material em texto. E a gente sabe que hoje é difícil um colaborador ficar lendo, por mais que sejam poucos textos, mas é difícil você ter um tempo ali para ficar lendo coisas, né? Na maioria dos casos, o que vai acontecer? A pessoa vai falar que não tem tempo hábil, que não está conseguindo, que não deu para ler, que tinha muita coisa para ler, que ele já tinha outras demandas e algo do gênero. Pensando nisso, a Kaspersky ela trouxe para o Casap uns vídeos com a conscientização. Dessa forma, você não precisa se preocupar, por exemplo, de ter que ficar realizando ali a leitura de todos esses materiais. Existe uma versão Quick, e dentro dessa versão Quick, você tem ali vídeos rápidos já, direcionamentos sobre cada uma dessas competências. Quando nós falamos de competência, cada uma dessas features, pode-se dizer, elas são módulos que vai abranger diversos conteúdos. Dentro deles, nós temos LGPD, dados sensíveis, dados sigilosos. Pessoal, isso é muito importante hoje para as empresas, porque boa parte delas quer se adequar à LGPD, mas elas não sabem nem o que é um dado sigiloso e um dado sensível. Ela não sabe nem o que é preocupante para o lado dela, da empresa, da organização, muito menos o que pode ser prejudicial para o ponto de vista dos clientes que ela tem, sendo o dado sensível em si. Então ele traz essa maturidade, ele traz esse entendimento e o melhor, consolidando com provas, consolidando com treinamentos e reforços, e também é possível fazer ataques simulados. Existe uma trilha onde um ataque já é automatizado,
após um ciclo de treinamento, porém o administrador dessa plataforma, ele pode disparar campanhas de ataques sempre que ele achar pertinente. Então o que acontece? O colaborador ele tem ali um ciclo de treinamento, que pode ser por vídeo ou por textos com explicações mais detalhadas. Ele tem e-mails de reforço, trazendo aquela competência, explicando o quanto que aquilo é importante para ele ter ali melhores condutas. Nós temos uma prova. O que acontece? Essa prova, ela vai dar um nível ali de conhecimento desses colaboradores. O interessante é que o administrador ele pode colocar a nota de corte, 5, 6, 10, por exemplo, e apenas quem atingir aquela nota poderia passar para outros conteúdos. Ele terminou a categoria de e-mails, agora ele está indo agora para a navegação de web, depois ele vai para dispositivos móveis e daí por diante. Então ele vai atender uma categoria ali, ele vai atingir as expectativas e depois dessa prova é feito um ataque para ver se ele realmente está com a conscientização. O mais interessante desse material, desse produto, nós estamos falando de um treinamento qualificado de segurança da informação, que vai desde contextos muito simples, levando em consideração quem não conhece nada de TI, assim, desde aonde que eu coloco o www, aonde que eu verifico certinho se o site está correto ou não, quanto até mesmo métricas, análise de certificados de sites, tópicos mais avançados. Então, ele vai desde dos profissionais que não têm quase nenhum contato com TI, quanto até mesmo aqueles que estão o tempo todo conectados, estão o tempo todo trabalhando com a TI. E o melhor, após o teste e o ataque, você tem uma comprovação, é emitido um certificado, como se fosse ali uma espécie de histórico da sua prova, e as empresas hoje têm armazenado essas informações principalmente para definir a responsabilidade dos colaboradores, porque a partir do momento que você tem visibilidade do que é um dado sensível, do que é um dado sigiloso, a empresa ela pode trazer uma responsabilidade maior, pode-se dizer, para com seus colaboradores. Por quê? Ele vai ter ali as skills, a competência de saber o que é um dado sigiloso. Então, ele vai precisar tomar certos cuidados quando ele for manusear aquela informação, quando ele for anexar, por exemplo, um arquivo, para quem que ele está enviando, se ele está enviando para um remetente interno, externo, o que tem dentro daqueles arquivos, se ele pode ou não fazer esse tipo de ação. Então, a gente começa a trazer um panorama muito melhor, muito mais prático, pode-se dizer, nesse contexto, tá bom? E pessoal, quando a gente pensa nos principais benefícios que essa ferramenta pode trazer, ela vai desde a formação e o interessante, esse tópico de formação baseada em função, ele acontece da seguinte maneira: eu tenho possibilidades de definir níveis desses conhecimentos, correto? Então, uma pessoa que às vezes não vai ter tantos acessos, ela não precisa fazer um treinamento extenso que vai abordar até gerenciamento de arquivos para um servidor de arquivos, não, ela não vai precisar ficar entendendo e mitigando certas informações, até porque não cabe a função dela. Então, eu posso criar classificações para quem está na portaria, que tem um acesso mínimo num computador apenas para dar baixa, aceitar se é algum visitante, se é um funcionário da empresa, fazer a captação de arquivos de forma física, né? Receber um currículo, receber uma carta, recebeu ali um objeto, como que ele guarda, aonde que ele deixa, como que ele, para quem que ele tem que encaminhar. Então são informações como essa que auxiliam até no procedimento da empresa, que faz com que todo o ciclo de conduta dela interna melhore também. As empresas que começam a utilizar produtos como o Casap, elas têm melhorias no seu fluxo de recursos internos, de como que ela trata, direcionamento de suportes, por exemplo, um tópico muito abordado aqui na parte de e-mail, de sites e de segurança em si, é saber para quem se reportar, como se reportar, quando eu devo reportar alguém da segurança se a minha máquina apresentar um comportamento estranho, por exemplo. Então, a gente começa a trazer uma camada de formação muito maior. E o interessante, esse conhecimento, geralmente, ele é passado para a pessoa e ela leva para onde ela estiver esse tipo de conhecimento. Então, essa melhoria nessa capacitação dos profissionais, ela faz com que no celular dele pessoal ele também não fique abrindo qualquer link, que ele não fique utilizando esse dispositivo móvel de qualquer forma, sabendo que ele pode ter acesso na empresa às vezes pelo Wi-Fi. Então isso melhora
todo o ciclo de proteção. Por quê? Hoje é muito mais fácil você chegar até alguém de uma família dessa pessoa e depois esperar chegar no computador dela ou no celular dela para voltar para a empresa, do que eu atacar diretamente uma organização. É muito mais fácil eu ir pelos cantos, né? Eu procurar possibilidades e brechas em outros familiares ali, que é mais fácil, pode-se dizer. Então, a conduta do CASAP e a forma que ele traz essas capacitações, os ciclos de aprendizagem contínua, porque ele tem vários níveis, então você termina o nível intermediário, você vai para o avançado, depois você vai para os mais ali, os expert, e detalhe, todo mês a Kaspersky traz atualizações e digamos que todos os seus treinamentos, no máximo a cada 6 meses, eles se renovam. Então, empresas que utilizam o Casap internamente, geralmente elas fazem esse refresh de capacitação de tempos em tempos. Ela consegue fazer isso sem se preocupar do produto ficar defasado, sem se preocupar do tipo, esse tópico eu já vi. Não vai acontecer isso. A gente vai ter conceitos próximos por causa de exemplos, mas ela sempre está atualizando para esse contexto de segurança. E o melhor, quando nós entramos no portal para gerenciar os profissionais, por exemplo, Jorge, eu consigo ver quem está fazendo as matérias, quais pessoas que estão atrasadas, eu consigo automatizar quais são os próximos fluxos, então eu crio lá que o departamento de TI vai fazer desde o básico até o expert, então ele vai fazendo os treinamentos, vai participando das campanhas de ataque, vai fazendo todo o ciclo, participa da prova, tendo êxito, emite um certificado ali para ele falando que ele tem aquela competência adquirida, ele vai indo para os próximos níveis, ele vai aprendendo sobre tudo o que a ferramenta pode fornecer, e aí esse ciclo vai se tornando cada vez mais saudável para a nossa rede, vai fazendo com que todas as pessoas elas entendam o que realmente é necessário para a segurança, para que elas possam ter um norte, por exemplo, de como eu devo tratar. E pessoal, antes de eu trocar de lâmina, eu queria mostrar para vocês rapidamente como funciona o portal. Um ponto interessante, essa é uma ferramenta que está praticamente com todos os seus conteúdos em português, tá bom? Então não é algo difícil. Eu sei que no passado, principalmente outros concorrentes, eles estavam trazendo ainda português, mas não era português do Brasil, era português de Portugal. Eu fiz testes com outras ferramentas que são concorrentes do Casap no passado e elas ficavam com português meio estranho. Então, assim, a Kaspersky ela se preocupou em trazer os principais idiomas que ela tem suportado aqui. Então, vejam que desde o inglês vai até o nosso português mesmo do Brasil. E nós temos o portal para você acompanhar as licenças, os usuários, para adicionar também, que é bem interessante, os grupos de treinamento, assim como eu falei para vocês. Hoje, por padrão, são 3 níveis que tem aqui: pessoas que representam baixo risco para a empresa, pessoas que representam médio risco para a empresa e pessoas que representam um risco alto. Como assim, William? Cada um deles vai ter uma intensidade e uma quantidade de treinamentos. Então, pessoas de alto risco, geralmente o time de TI, pessoas que têm acessos mais privilegiados, que têm ali algumas possibilidades a mais de mexer no computador, às vezes até um admin local, por exemplo, né? Ele pode desinstalar um programa, fazer alguma coisinha ali pessoalmente. Pessoas que trazem um risco médio, setores que têm alguns privilégios, às vezes time de desenvolvimento, o RH, o financeiro, que recebe muito arquivo, às vezes por causa de pagamento, e se aquilo emite boleto, faz isso, faz aquilo, tem seus certos privilégios, não chega a tanto, mas ele tem ali alguns níveis, e pessoas que às vezes trabalham em setores que não têm visibilidade do seu servidor interno, ele está numa rede isolada, isso e aquilo, mas ele traz sim um risco para a empresa de algumas formas, tanto de maneira direta ou indireta. Cada um desses grupos, se eu clicar aqui, por exemplo, eu consigo ver quais são os treinamentos, então quais são as unidades, onde ele vai abordar uma introdução, por exemplo, tópicos de senhas e contas. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, quase 60% dos arquivos maliciosos que existe na internet, você consegue contornar só com usuário e senha. Como assim? Se você pegar o teu computador pessoal, criar 2 contas, uma admin e outra normal, e sempre que você usar o seu computador, você usar a normal, 60% dos problemas que existe de você mexer na internet ou em qualquer lugar, você elimina só com isso. Então, olha que coisa importante
principalmente para uma empresa, ter senhas robustas. Por exemplo, vocês têm um perfil de trocar senha por mês ou a cada 3 meses? Tem empresa que nunca trocou a senha, né? Desde quando criou, tá 20 anos ali com a mesma senha. Olha o quanto que isso é crítico. E para ajudar, é aquela senha bem difícil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são coisas como essa, né? Entendimento maior sobre o quanto que isso representa, que vai fazer com que a empresa ela possa modificar e o melhor, justificar essa modificação. Porque quando o time de TI pede para trocar a senha, aqui na Plex a gente troca todo mês, só para vocês terem uma noção. É chato, mas é necessário, né? É o famoso mal necessário. Todo mês nós trocamos a senha. Quando você aprende um tópico sobre esse, quando você entende quais são os riscos envolvidos por causa de uma senha, o quanto que isso pode prejudicar a operação da Aplex, a operação de qualquer empresa, você começa a ver isso com outros olhos. Não, não, realmente, William, trocar senha sempre, usar senhas com mais de 10 caracteres, caractere especial, as contas, então, nunca usar nome simples do tipo usuário William, usuário Franciane, por exemplo, é muito mais fácil usar nome ponto sobrenome ou nome ponto alguma coisa referente para evitar que um banco de dados ali, o famoso brute force, seja mais fácil e mais rápido dele tentar quebrar a sua senha. Então, vai desde coisas mais simples até comprovando a justificativa. Nós temos também a parte de e-mails, como receber um e-mail, captação de e-mail, o que eu devo levar em consideração quando eu recebo um e-mail, por exemplo, né? Eu sei que algumas dessas informações e tópicos, para quem está no dia a dia familiarizado no computador, você pode falar, poxa, William, mas isso daí é tranquilo, né? Se eu receber um e-mail de um banco que eu não tenho conta, é só não abrir, é óbvio. Tudo bem, esse seria um nível iniciante. Mas e se vocês receberem um e-mail da Franciane, por exemplo, que está aqui na call com a gente? Quando que vocês vão saber se foi ela ou não que mandou? Porque nada impede da conta dela ter sido hackeada, por exemplo. Então, é dessa forma que a gente pensa em evoluir o critério de informação. Desde detalhes de como você conversa com a pessoa, quais são as informações que são trocadas normalmente com aquela pessoa, horários de envio e recebimento de e-mail, né? A janela da Aplex é até às 18. Poxa, William, 22 horas não é um bom horário para receber e-mail, né? Principalmente eu tentar responder esse tipo de e-mail. Então, você começa a entender e criar um mapa para evitar problemas, riscos muito maiores para a empresa, pelo simples fato deste amadurecimento, dessa ideia de segurança da informação. E vejam que eu estou trazendo o tópico aqui, né? Eu abri falando dos tópicos, das proteções em si, e essa daqui é a pessoa que representa baixo risco, tá? E tem até o dado, tem até LGPD aqui envolvida. Então, assim, uma pessoa que representa um baixo risco para a empresa no nível de segurança, veja quantas coisas que tem para ela adquirir de conhecimento, quantos tópicos serão abordados com provas, quanto repasse de conhecimento que ela vai ter. E o melhor é que quem acompanha esse portal, ele pode olhar e ver qual o fluxo. Então, ó, em média, o e-mail e as instruções de introdução do treinamento, ela dura no máximo 1 minuto. A unidade de senhas para iniciante, ela também dura 1 minuto ali. Ela vai trazer uma introdução, explicar como que você vai ter ali e etc. Nós vamos ter as próximas ações. Então, ele tem até o tempo estimulado e o cronograma de como isso vai ser seguido. Então, na primeira semana você vai ter esses pontos. Na segunda semana você vai ter ali, ó, o que eu devo fazer se alguém descobriu minha senha, porque senhas fortes são importantes e como criá-las. Então, ele vai ter todos os tópicos e um cronograma para você entender como é feito todo o processo. Veja que ele está aqui iniciando em dezembro, em abril de 2024, ele terminaria esse último tópico, trazendo ali uma folga, trazendo um tempo até que relativamente bem curto. Eu costumo dizer que chega a dar, às vezes, 15 minutos por semana, depende do tópico. Os mais avançados pode ter um tempo maior, mas se você não consegue em uma semana 15 minutos para adquirir um pouco de conhecimento e melhorar os processos internos, é um pouquinho difícil justificar não conseguir esse tempo, né? Então, assim, é uma ferramenta que ela traz tanto a praticidade para não virar algo maçante, não virar aquela coisa que fica cansativa, quanto até mesmo para evoluir a nossa maturidade, para fazer com que
os nossos colaboradores, eles entendam a fio o que está acontecendo. E para quem administra o conteúdo também, é interessante porque ele pode conectar em cada um dos conteúdos, ver quais são os tópicos abordados, as informações. Você pode ver as lições também que são enviadas, tá? Eu posso fazer o teste por conta, eu sendo administrador, por exemplo, para ver se a prova que eu criei ela está muito difícil. Então eu posso começar a prova, porque assim, se eu ver algumas pessoas estão falando que não estão conseguindo, mas espera aí, deixa eu fazer esse teste aqui. Será que está tão difícil assim? Eu coloquei a média 8, mas será que está muito forte? Eu estou exigindo muito dos colaboradores ali, que às vezes nem tem tantos contatos com a TI, será que eu posso diminuir um pouco? Então, eu posso avaliar cada um dos tópicos para fazer com que o treinamento seja o mais prático, o mais fácil para eles. E o curso expresso que eu comentei é a versão do curso de maneira mais rápida. Então, 4 aulas de 7 a 14 minutos, 10 perguntas de 9 a 18, que são as perguntas sobre esse tópico, senhas e contas. Então, é bem interessante, porque aí, nesse caso, para quem não tem muita familiaridade, ou às vezes não tem muito tempo ali para ler, ele pode fazer o curso expresso e depois migrar para o curso tradicional. Tá bom, Jorge? Esse é um ponto bem interessante. Eu até vi um comparativo entre outros concorrentes, que meio que tem uma licença com uma versão meio que de vídeo e outra que é só documentação mais clara. Aqui não tem problema. Eu posso começar um treinamento, por exemplo, expresso, para todo mundo, e depois que ele fez todo esse treinamento, eu posso falar, olha, vocês estão aptos, passaram na provinha, fizeram tudo, agora a gente vai fazer uma versão mais encorpada desse repasse de conhecimento, tá bom? Agora a gente vai fazer um treinamento com algumas características, algumas informações bem importantes, como por exemplo até o tópico da LGPD. Esse daqui, só para vocês terem uma noção, muitas empresas que compraram o Casap, elas colocam esse tópico como primeiro para todo mundo participar, porque depois da prova você já tem também uma conformidade com a LGPD, mas os dados pessoais e confidenciais acabam entrando na sequência, tá bom? A gente sabe que o dado confidencial, em resumo, ele é mais importante para a empresa e os dados pessoais são aqueles que podem ser classificados na LGPD como dados sensíveis. Aí ele tem mais de uma classificação, mas os dados pessoais seriam informações que identificam uma pessoa através de gênero, etnia, religião e alguns outros tópicos ali que aí já entraria mais para o lado do dado sensível. Só que é interessante a empresa como um todo adquirir esse tipo de conhecimento, porque às vezes o RH não está sabendo fazer a captação certa dos dados ou o armazenamento certo dessas informações. Então, para todos os setores, você pode usufruir muito desse benefício, desse conhecimento, porque dados confidenciais hoje sendo bem manipulados dentro da rede, vocês evitam vazamento de projetos, de custos que vocês têm de fabricante, de expectativa e projeção para o próximo ano, que um concorrente pode ter acesso a essa informação e tirar proveito disso, né? Vamos supor que ele saiba quanto que você cobra no custo de uma licença X de Kaspersky. Ele pode chegar lá no mesmo cliente com o valor Y, porque ele já conhece o quanto que você pratica, né? Ou ele já tem uma noção de como vocês atuam. Então a gente está falando de uma ação muito, muito mais agressiva. E recentemente foi adicionado também a segurança de cartões bancários, PCI DSS. Isso daqui é uma certificação para quem trabalha principalmente com parte de pagamentos, né? Então, isso daqui é obrigatório para a instituição financeira, para empresas que geralmente têm e-commerce e aceitam pagamentos online, né? Ou outros nichos que também trabalham com parte de ações ali com vínculos de pagamentos, e a gente sabe que esse é um tópico extremamente importante. Fora o de Cyber Industrial. Só que esse, no momento, pessoal, não tem em português. Os outros, tudo bem, já tem em português, a boa parte deles, mas o do Industrial Cyber Security, né, voltado ali a uma capacitação industrial, ele não tem em português. A Kaspersky está trabalhando para trazer também esse daí. Eu acredito que daqui a um tempo nós possamos ter ali ele também traduzido, mas fica esse ponto para vocês. Esse daqui
não tem em português. Até a parte de industrial cybersecurity, eu não conheço quase nenhuma documentação em português, né? Porque nem os sistemas de automação vão vir em português, vai ser difícil tentar traduzir esse negócio, né? Não sei se faz sentido traduzir, sendo que sistemas de automação da Siemens, entre outros, não vai vir traduzido para nós em português. É mais fácil ele traduzir do alemão para o inglês, para você pelo menos saber o que está acontecendo, do que querer ficar traduzido direto para o português da vida, tá bom? Mas aqui ficam essas considerações. Toda unidade concluída, ela gera esse certificado, ela gera esse reconhecimento para a empresa poder armazenar, para a empresa poder realmente comprovar esse skill. E nos simulados, o que acontece? Durante o fluxo dos treinamentos, ele já tem um ataque que é criado para até mesmo entender como que aqueles participantes vão se comportar. Mas eu posso criar uma campanha do zero ou utilizar uma campanha já pronta. Percebam que você tem aqui alguns idiomas suportados, né? Então, o PT ali do português, são vários idiomas, e você tem vários e-mails para poder fazer testes. Tem desde o recebimento do mercadinho alguma coisa, que se você clicar, ó, ele tem aqui, ó, se a pessoa receber esse e-mail e clicar, ela vai ser direcionada para um site que vai informar que ela poderia ter sido hackeada. Aqui é só um teste para vocês entenderem, mas você pode customizar tudo, tá bom? Então você consegue fazer diversas campanhas, por exemplo, para a pessoa clicar ali, caso ela clique, ó, verificar o status, e aqui fica o nome da pessoa, tá bom? Então você tem os e-mails e a customização muito bem feita, pode-se dizer, e qualquer lugar que eu clicar aqui, eu vou receber a informação avisando que eu fui vítima, né? Então, ó, você foi enganado pelo e-mail de phishing. Ele mostra o que teria acontecido e o administrador, ele sabe que o William acabou de cair no phishing. Então, assim, ó, ele fez o negócio do e-mail, mas ele não tá muito bem com os e-mails não, ultimamente, né? Porque ele acabou de fazer a prova, até passou ali com a nota mínima que precisava, mas olha lá, ele tá caindo em phishing. Então, ele tem toda a explicação, ele traz várias coisas para você saber a respeito disso. Essas campanhas pré-definidas, tem várias páginas aqui, você pode usar qualquer uma delas. É possível você também criar novas, assim como eu comentei. Então, você pode criar um e-mail do zero. Muitas empresas gostam de criar um e-mail do zero, porque ela coloca, às vezes, tópicos assim muito, mas muito diferenciado. Eu vi uma campanha que foi realizada numa empresa, que aí foi só para o time de suporte depois que tinha terminado o nível expert. E que eles usaram o e-mail de um dos coordenadores fingindo que tinha mandado uma planilha, alguma coisa lá, para ver quem caía. Sendo que esse coordenador, ele nunca tinha mandado e-mail de planilha, isso e aquilo. Por mais que parecia sair de um e-mail confiável, né? É estilo vocês, todo mundo aqui receber um e-mail do Jorge de teste para ver quem cai no negócio. Ele nunca mandou, segue o anexo dessa planilha com esse custo tal. Você não tem esse tipo de conversa com ele, mas hoje você recebeu o e-mail. Vai abrir? Então, como que eu entendo se isso é real ou não? Nesse treinamento você tem esse tipo de capacitação. Geralmente, quando você recebe uma mensagem de alguém que não é comum, não aparenta ser o normal, você deve utilizar outros meios para contactá-la e entender se aquilo é real. Exemplo, se a Fran me mandar um e-mail hoje às 10 horas da noite falando para eu abrir um anexo, é muito mais fácil eu ligar para ela no WhatsApp, ligar para ela no pessoal e falar: Fran, foi você que me mandou esse negócio? Para confirmar antes de abrir, do que eu ir lá e abrir direto. Então vai desde esse nível de maturidade para e-mails que é muito mais difícil você não clicar, né? Por ser pessoas às vezes dentro da empresa, algo do gênero, quanto até mesmo problemas aí do dia a dia, links ou acessos que pode despertar curiosidade, tá bom? Na parte de configurações de campanha, eu tenho as regras gerais, os campos que eu posso personalizar ou não, os certificados, aonde que ele vai ser emitido e qual idioma. O certificado ele é emitido dessa forma, é bem interessante. As pessoas elas usam esse certificado até para a parte do LinkedIn, e tudo. Então, ó, noções básicas de cibersegurança. Ali está certinho como que é feito. Esse certificado, pessoal, é igual os certificados que a gente faz quando termina lá os da Kaspersky. Para quem está acostumado ali, né, com
com os certificados ali do próprio fabricante, quando você tira uma certificação, tirando a técnica, que nem essa daqui, ó, Train the Trainer, ele vem, Kaspersky Lab, notificação, falando a data, né? Esse daqui é o meu, de professor de Kaspersky. Então, aqui você tem toda a explicação. Veja que é um certificado customizado para cada um dos tópicos lá, e aí a gente está falando de adquirir conhecimento, de certificar essas pessoas para ter a comprovação e ter ali toda a trilha, tá bom? O reporte dos phishings das campanhas, você pode também adicionar domínios confiáveis, fazer ali alguns e-mails, adicionar ícones e etc, para deixar, né, bem bonitinho. Se você quiser customizar e mandar um e-mail aqui para o time da Plex como se fosse eu mandando para todo mundo com minha assinatura. Posso até colocar algumas coisas ali para deixar o mais próximo de uma mensagem que eu mando para eles, mas claro, né, sempre com um diferencial para pegar ali quem está mais atento, e aí eu posso fazer esse tipo de ação, tá bom? Pessoal, de resumo, esse é o Casap, esse é hoje um dos produtos. Eu até solicitei para a Kaspersky um Battle Card versus o outro, mas esse é um produto muito flexível, muito prático no que diz respeito ao repasse de conhecimento, aos certificados que nele vem embarcado e a forma que a gente pode conscientizar a nossa equipe, tá bom? Dentro de uma pirâmide, nós temos três principais produtos da Kaspersky. O Casap, ele foi feito para todos os funcionários, ele é a ponta da nossa pirâmide. Nós temos um voltado para cyber industrial lá, que é o KIPS, que é o Proteção, Simulação de Proteção Industrial, e temos o CITO. Hoje o CITO é muito falado no licenciamento do Cloud Pro, porque o Cloud Pro ele vem com esse treinamento também, que é o de cibersegurança para TI online. Esse daí é voltado para profissionais de TI, tem testes de malware, tem análises de malware avançada, Active Directory, etc. E aí, para vocês entenderem como que a Kaspersky trata todos os seus ciclos de conscientização, o WhatsApp é para todo mundo, o Cito é exclusivo para a equipe de segurança dentro de uma empresa. Se vocês tiverem demanda tanto de treinamento para profissional de TI de segurança, nós temos o Cito com a Kaspersky, ou esse sistema de conscientização, toda essa competência ali voltada para o tradicional, o dia a dia dos colaboradores, o ASAP da Kaspersky é o produto que vai fazer essa entrega, tá bom? Pessoal, até aqui tranquilo, vocês têm alguma dúvida? Eu tenho algumas perguntas para fazer, Claro. mas eu quero esperar você concluir todas as suas informações, porque a gente talvez tenha que mandar a tua apresentação para alguns clientes e aí eu vou editar as perguntas que eu vou fazer, entendeu? Ok, perfeito. Não, da minha parte aqui, então, tá tranquilo. Essa é a última lâmina da apresentação. É que eu sempre gosto de deixar em conjunto com o site ali para ficar mais fácil as referências, tá bom? Mas fique à vontade, Bom, posso começar? por favor. Vamos lá. O formato de licenciamento do, do principal concorrente, ele cobra do cliente pelo total de e-mails que utiliza o domínio da empresa, independente se o cliente, o usuário lá na frente faça pouco uso dos e-mails. Como a Kaspersky faz a cobrança? A Kaspersky faz a cobrança por profissional que vai ser qualificado. Você não necessariamente vai precisar qualificar todo mundo do time. Muito pelo contrário, às vezes você não tem nem braço para fazer uma ação em grande escala. Tem empresas que adquirem, por exemplo, 20 licenças, mesmo ela tendo 50 colaboradores, 100 colaboradores, e quando um lote de colaboradores termina um grupo, ela pode realocar. Porque, ao contrário do concorrente, a Kaspersky ela não vincula com um e-mail, uma conta específica. Você pode usar durante aquele período, vamos supor, um ano, os treinamentos. Se você conseguir fazer 3 técnicos tirar cada um suas certificações do mesmo treinamento, da mesma licença, isso é possível. Então, por exemplo, a gente já viu isso de empresas com, às vezes, 100 máquinas, que ele comprou 20 licenças e ele, durante 3 meses, ele capacitou um lote, 3 meses capacitou outro lote e ele foi fazendo isso. Porque
eu cadastro um e-mail e depois que eu cadastro aquele e-mail, eu vinculo a chave. Só que se esse Ótimo. e-mail não for utilizado mais, eu posso remover ele. Então, eu vinculo aqui, semelhante ao endpoint instalado, um usuário pelo Active Directory ou de forma individual, colocando o endereço de e-mail a ele. Depois que eu fiz isso, se eu não quiser que ele participe, eu posso excluir e reutilizar essa licença para qualquer outro lugar. Então, eu não fico atrelado ao domínio, a ter que utilizar, imagina, se ele tem 700 colaboradores, ele vai pagar por 700, só que em um ano, será que ele vai conseguir ter condições de instruir, fazer todo esse acompanhamento para 700 pessoas? Eu acho difícil. Essa vantagem ela é extremamente importante para competir com o principal player dessa linha de produto. Porque eu fiz uma negociação com um cliente, mas na época tinha o problema da tropicalização, e meu pacote para esse cliente, que por coincidência eram 700 e-mails, era Uhum. fazer turmas de 100. Faz Sim. 100, treina 100, beleza, beleza. Aí encerra, troca lá os e-mails, bota mais 100 e tal, para fazer um processo gradual. Até porque a gente sabe o quão é difícil você sensibilizar um volume tão grande de 700 pessoas para fazer. Então, cada um vai ter uma desculpa muito grande e aí você pode fazer uma agenda começando por aqueles mais importantes, mais interessados. Pergunta Isso mesmo. 2. Pergunta 2. Claro. É, o sistema dá para você automatizar alertas daqueles usuários que foram é, definidos para fazer o treinamento, né? Que não cumpriu o prazo de leitura, se for um caso de um vídeo, é, que não respondeu os questionários no caso das provas. Esses Sim. alertas, eles são enviados por e-mails, correto? Eu posso notificar por e-mail e dentro desse painel de administração eu posso gerar relatórios e baixar relatórios no qual ele traz detalhado o quanto que os colaboradores têm se dedicado ou não. E aí eu posso realmente ver quais pessoas que estão realmente estudando, vendo material e fazendo ali as provas. Por que eu faço essa pergunta? Porque esse é um processo muito ligado ao pessoal de RH. E aí, se você pode direcionar os grupos de usuários para fazer esse processo de treinamento, de conscientização, e as respostas ou o comportamento desses usuários forem endereçados para o seu chefe imediato e não para a área de TI, Aham, porque a área de TI não quer ser o dedo duro. Até porque isso é uma questão de compromisso profissional do funcionário com a sim, empresa, não com o gerente de TI, né? É com a empresa. É possível fazer isso, ou seja, eu tenho um grupo de, vamos dizer, a área de contabilidade, certo? E aí eu vou aplicar a campanha para esse grupo de contabilidade, mas os resultados e respostas vai para o RH e para o sim. gerente da área de contabilidade. Não vai envolver o pessoal da área de TI, não. Tá certo? Porque, como eu te falei, isso é um compromisso empresarial, institucional, né? Isso mesmo. Inclusive as empresas, Jorge, que estão utilizando ferramentas como o próprio Casap, elas costumam colocar isso como parte dos entregáveis de meta, tá? As Sim. empresas não estão colocando assim, ah, se você puder fazer. É assim, ó, você quer receber comissão? Você que é do time comercial, você quer entregar e no final do mês ali ou no final do tri bater a meta e ganhar toda a bonificação? Esse certificado tem que estar incluso. É uma meta administrativa, perfeito. É, a tropicalização que você já mostrou aí que teve, ela está em quantos modelos de pré-formatados de e-mail phishing? Olha, na parte de e-mail phishing, eu poderia te dizer que quase 70% dos e-mails já estão disponíveis com, pelo menos em português. Se a gente for Sim. olhar aqui Qual é o a número? nível, a maior parte dos e-mails já estão em português. Tem um ou outro, até de tópicos que talvez não façam muito sentido para o Brasil, que não estão aparecendo aqui. Qual é o Mas de número? resumo.
Olha, eu não vou saber exatamente. Eu posso procurar com a Kaspersky, porque a última vez que eles passaram para nós o reporte era em torno de 70% do que eles tinham estavam em português. E português Brasil, tá? Ao contrário de outros que você tem que tomar cuidado, Jorge, que às vezes tem Entendi. o português de Portugal, tá bom? Entendi, Esses são claro. os suportes que a Kaspersky tem aqui. Tá, mas assim, 70% é um número que é meio sem muita Assim, previsibilidade, né? sim. 70% de quê? De quanto? Então, vamos lá. O que que acontece? Ela tem em torno de uns quase 150 e-mails ali, já meio que pronto. Existem alguns que são granularizados. Você tem até sub-e-mail ou para você usar como referência. Como ela já tem alguns e-mails pronto e ela deixa você também poder criar campanhas, ela traz uma flexibilidade maior. Por quê? Alguns e-mails que já tem pré-pronto, de eBay, mensagem não entregue, de OneDrive, disso e aquilo, esses normalmente são mais factíveis das pessoas, após o conhecimento, não entrar com tanta facilidade. Nós temos até os níveis de vulnerabilidade de cada um deles, né? Os que são mais clicados versus os que são menos aceitos. Porém, eu posso criar uma campanha. Então, essa possibilidade é que eu não tenho licença aqui, a minha É está porque para expirada. criar, sabe, William? Criar, você vai ter que ir para um patamar de empresa organizada e de tamanho grande, que vai ter um CISO lá, que vai ter que começar a Aham. pensar. Isso na prática não rola. Na prática não rola. Porque vai ter que ter um cara, um CISO, que vai ter uma função de ficar mirabolando o e-mail para fazer teste nos seus funcionários. Entendi. Você conta no dedo no Brasil que tem assim um CISO com essa funcionalidade. Mas enfim, eu coloquei aqui mais de 100 modelos. Então a tendência sempre é o pessoal usar os e-mails mais comuns no mercado, que é e-mail de operadora de celular, e-mail de publicidade de Dropbox, OneDrive, coisas assim. Por exato, exemplo, tinha Magazine uma campanha da Luiza, cura de da Covid que americano. fez muito sucesso há um tempo atrás. Tinha uma campanha do New York Times falando da Covid, que tinham descoberto a cura bem no começo, tá? Esse foi Isso. um dos campeões de vulnerabilidade nos testes, porque quase todo mundo estava pesquisando sobre, só se falava sobre isso, É, pode-se dizer. Então, existem tópicos também, e a Kaspersky está sempre atualizando, tá? Então, tá. eu vi coisas ali falando, por exemplo, de situações que é de agora, né, Hum, desse ano, desses últimos 3 meses, e que também pode fazer mais sentido. Então, em média, ele tem esse diferencial. tá. Pergunta seguinte. É, as revalidações dos certificados, eles são programáveis ou o sistema já sugere? Geralmente você tem a sugestão pelo sistema, mas ele não é automatizado. Os certificados ele funciona igual os das linhas da Kaspersky. Quando você tira uma certificação, ela dura por um ano, geralmente, a não ser que seja uma de especialização, mas nesse caso aqui, os certificados eles serão emitidos com uma data de início. E aí ele comprova quando você adquiriu aquela competência. Isso daqui, para cada tópico, já é o suficiente para você ter um norte. Claro que E, alguns entendimentos você não é obrigado a ficar atualizando o tempo todo, né? Porque quando você adquire conhecimento de dados sensíveis, isso daí é algo que teoricamente você pode renovar daqui a um ano, mas ele não é um certificado que ele vai automaticamente expirar por causa disso. Você só vai atualizar os conhecimentos. mas eu posso definir data de validade desses certificados para forçar o usuário refazer o treinamento? Eu não sei te dizer isso, eu teria que confirmar com a Kaspersky. Que eu saiba, esses certificados eles têm um ano, mas eles não são obrigatórios, eles não expiram de forma obrigatória. Então eu teria que confirmar com a KL para poder te dizer isso, porque eu não tenho essa informação.